Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Eu queria falar sobre fé. Fé. Nós somos o povo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você e eu somos justos, não porque nós somos bons, não porque nós não pecamos, nós somos justos porque recebemos a justiça de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia está dizendo que há poder na oração do justo, há poder quando um justo intercede, e o justo vive pela fé, porque a nossa vida tem que ser pela fé. Eu percebo às vezes muitas pessoas nesse momento de crise, lutando às vezes ali contra a razão. Então, por um lado nós temos a fé, por um outro nós temos a razão. O que é a razão? A razão é o que é esperado, é o que a matemática está dizendo. Então há um grande confronto muitas vezes entre a fé e a razão. E às vezes nesse momento você vê a lógica, você vê a matemática dizendo, tudo contrário ao que você pode desfrutar por meio da fé. Mas a fé, ela vai muito além da razão, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Quem está com o coração aberto para receber, diga aleluia. Então, eu sei que vem provas, argumentos, para desequilibrar aqueles que andam pela fé. Mas é importante você perceber que quando você é checado por meio da logística, da lógica, da razão, da matemática, do que de fato deveria dar errado, mas aí você vai contrário àquela situação e crê, esses são momentos de você desfrutar do melhor de Deus. Como o Dadinho falou aqui, essa semana agora nós começamos a mexer na construção ali da nossa casa. Se você for lá, ainda vai estar arriscado o chão, às vezes nem está cavado todas as valas, mas Deus já está nos dando ali, em etapas, aquilo que nós acreditamos que nós vamos alcançar. Então, por meio da fé você pode muitas coisas. Ele mesmo é um exemplo disso, reformou a casa dele lá, a área, rebocou, pintou, no momento de crise, momento difícil, onde a razão está dizendo o seguinte: poupe, não faça isso. Onde a lógica está dizendo o seguinte: guarda o dinheiro, senão você vai passar fome. Deus está fazendo. Nós temos um irmão aqui também, o Rafael, que Deus abriu portas sobre a vida dele, da esposa dele. Deus tem feito. Ele trabalhava de funcionário num salão de cabeleireiro, e hoje ele está com o próprio salão dele. Próprio salão, negócio assim extraordinário, centralizado, muito bom local, pagando um valor muito abaixo do que de fato vale. E muitos outros irmãos aqui que Deus tem feito coisas extraordinárias. Conversando com a Cláudia, ela falando: pastor, eu vou construir um muro aqui em casa. Então assim, esses são momentos de você provar da mão de Deus. A razão diz que você tem que ficar parado, a razão diz que você não vai conseguir, mas a fé vai além da razão. Creia, simplesmente ande por fé. E aqueles que são de Deus vivem pela fé, e sempre irão ignorar a razão. Se a razão está dizendo não, você que anda por fé deveria crer no sim de Deus. Eu até ministrei uma palavra aqui uma vez, que para todas as promessas de Deus já tem um sim liberado. Deus tem prosperidade para você nesse momento? Sim. Deus tem saúde inabalável para você nesse momento de pandemia? Sim. Deus tem grandes coisas para você, Deus quer surpreender você? Sim, todas as promessas de Deus para você já têm um sim. Então, momentos em que talvez muitos estão sendo demitidos,
você vai ser empregado. Enquanto muitos talvez estão pensando em fechar o seu negócio, você vai abrir. Enquanto muitos estão talvez ali desfrutando de coisas ruins, você vai estar construindo, você vai estar reformando, você vai estar provando, porque você é cuidado de Deus, você é justo, e o justo viverá pela fé. Pela fé. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Queria ler esse texto para começar a mensagem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou a razão do mundo? Nisto, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Diga comigo: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: a fé é muito maior do que a razão. Você andar pela loucura de Deus é muito mais confiante, confiável, do que você andar pela razão dos homens. Você vê aqui nesse texto, eu poderia intitular essa palavra como a loucura da fé, porque a fé é louca, é louca. Muitos nesses momentos onde precisam exercer fé, são chamados de loucos. O texto continua dizendo o seguinte: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu não sei você, mas eu prefiro andar baseado na loucura de Deus do que na sabedoria dos homens, porque a loucura de Deus é muito maior do que a sabedoria de qualquer homem. Em outras palavras, enquanto Deus, talvez no seu pior momento de erro, mesmo no seu pior momento de decisão, ainda assim Ele é mais sábio do que o mais sábio de todos os homens. Você consegue me entender? Amém, meu irmão? Então, a fé e a razão, elas não andam juntas. Ou você é um crente cheio de fé, ou você é um crente que anda apenas pela razão. Quando você começa a conviver com algumas pessoas em determinados ambientes, quando você começa a ouvir pessoas, a tendência às vezes é que você se torna uma pessoa cética, humanista. O que é uma pessoa cética? É uma pessoa que não crê em Deus. E o que é uma pessoa humanista? É uma pessoa que só crê no que o homem diz. Ele crê no homem. Os dois caminhos são muito ruins, porque uns não creem no poder de Deus, e os outros só creem no poder dos homens. Nós cremos no poder que há no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Essa tem que ser a nossa fé, esse tem que ser o seu coração. A tendência nossa, na nossa própria mente, é começar a querer explicar tudo. E quando fazemos isso, quando conseguimos explicar, perdemos a fé. As coisas de Deus, irmãos, são
elas não podem ser explicadas. As coisas da fé, elas são muito além da nossa própria força. As coisas naturais, elas podem ser declaradas, descritas. Eu fiz A, fiz B, levantei Y, mas as coisas de Deus, elas não têm explicação. As coisas da fé são loucura, como diz o texto. Talvez a sua atitude tenha sido uma atitude de levar às vezes a perder a fé. Perder a fé. A nossa tendência é de esfriar na fé muitas vezes, quando nos apegamos a argumentos de justificativas. Aí você calcula o dinheiro, e você calcula o que você sonha. Não dá, a conta não bate. A lógica está dizendo que não pode, a matemática está dizendo que não vai ser possível, mas a fé é que guia os nossos corações. A fé tem que ser o que move montanhas. Eu estava fazendo um orçamento com um pedreiro, e aí fiquei surpreso, porque para levantar a casa do jeito que eu estou querendo, ia ficar em torno de 7 a 8 mil reais. O pedreiro me cobrou, incluindo o ajudante, 4 mil reais e dividido ainda, do jeito que eu consegui pagar. Eu nunca vi um pedreiro fazer isso, dessa forma. Eu contando isso para uma pessoa, cliente meu lá, que eu falei, olha, Deus está colocando no meu coração a fé de construir, mas ele achou que era assim, lá para uns 10 anos, né, à frente. Eu falei, estou querendo começar agora. Rapaz, arrumei um pedreiro ali, me cobrou assim, assado, vai cobrir minha casa, vai colocar porta, janela. Eu fiz só um orçamento, mas agora estou cheio de fé. Ele falou, esse aí deve ser ruim demais. Esse aí não deve prestar. Esse aí vai levantar as paredes tudo torta. Esse aí, rapaz, se fosse você eu ficava esperto. E assim eu falei, está amarrado em nome de Jesus. É Deus me abençoando, é Deus abrindo portas. Então, nós precisamos andar pela fé e não pela lógica. As coisas de Deus para as pessoas naturais são loucura. Loucura. É louco. Quem constrói num momento como esse. É louco quem abre uma empresa num momento como esse. É louco quem usa o dinheiro para reformar uma casa. Mas a Bíblia está dizendo que as coisas de Deus são loucura aos olhos dos ímpios. Eu não sei você, mas eu quero continuar sendo louco e desfrutar do milagre de Deus e não da força do meu próprio braço. Não apenas aquilo que a matemática diz, não apenas aquilo que o meu cálculo mental pode chegar, não aquilo que apenas a minha cabeça pode alcançar. Eu quero viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Quantos querem aqui também? Diga aleluia. Fala para o seu irmão aí, se ele for da sua família, né? Fala assim para ele, seja um louco no meio dessa geração. Seja um louco. As coisas de Deus são loucura. Loucura. A maior luta de muitos irmãos é explicar para eles mesmos os argumentos, as razões. É ele mesmo se convencer daquilo. Mas nós, mesmo que nós tentamos nos explicar para nós mesmos, isso significa que você, é porque você você é uma pessoa que não quer crer naquilo que o seu cálculo está dizendo. Se você tem calculado e não tem dado, é porque você crê em algo maior. Ainda assim você pode desfrutar de algo maior. Deus vai fazer além das suas somas, além das suas contas. Desde o princípio, você vai ver a carne e o espírito. Você pode optar em andar segundo a carne e andar segundo as direções do seu espírito. Paulo diz que sempre vai haver dentro de nós uma luta entre a carne e o espírito, entre a fé e a razão, da ousadia e do medo, do milagre e do potencial humano, do que você pode alcançar. Gálatas 5,17. Olha o que diz. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Ou eu estou falando muito rápido? Aleluia.
Fique atento, você não vai perder nada. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que talvez o seu querer é um, mas a sua carne vai dizer o seguinte: não é possível. O seu espírito vai dizer: é possível. E vai haver um conflito eterno. Enquanto nós estivermos vivos, a carne vai lutar contra o espírito. Em outras palavras, para você entender melhor, a fé sempre vai lutar contra a razão, porque eles são opostos. E nesse caso aqui, os opostos não se atraem. Entende? Não tem como você falar: eu vou andar só pela razão, só pelo que eu posso, só pelo que eu dou conta, só pelo que minha conta consegue pagar, só pelo que eu consigo comprar. Você não vai desfrutar do ambiente de fé e do mover de Deus fazendo na sua vida. Você precisa crer além do que o seu potencial humano consegue, além do que o seu próprio cálculo mental pode chegar. Então, a vontade de Deus, irmãos, é levar você a desfrutar de coisas extraordinárias. Como eu disse para você, desde o Éden, Deus criou duas alternativas. Você via ali, Deus criou várias árvores, mas duas principais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem podia comer da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal já fala. É o caminho das explicações justificativas. É o fruto de tudo aquilo que nós fazemos baseado na razão, do certo e do errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal é você andar de acordo com a razão. Mas a árvore da vida é o inverso. Ele é o caminho de vida, sem explicações, sem argumentos. É um momento de provar de declínio, mas você prova de avivamento. É o momento de você provar de baixa na sua vida financeira, mas aí a vida vem e você prova de um milagre. É o momento da crise, onde você acha que vai cair, onde você acha que vai para o fundo do poço, e Deus te leva para as montanhas, Deus te leva para desfrutar do melhor, porque é na seca que a chuva se torna mais abundante quando ela vem. É quando você está num vale que você consegue desfrutar e visualizar o tamanho da montanha. É quando a tempestade é forte que você consegue ver depois o arco-íris. Deus quer fazer você desfrutar de luz, de bênção, e no momento de densas trevas, onde ninguém mais consegue ver, onde ninguém mais consegue ter fé, você caminhará ao contrário do que o mundo diz. Então a razão está dizendo: para, fecha tudo, não faça essa loucura. Mas Deus está dizendo que as coisas dele são loucura, são sem explicações. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14, fala justamente disso. A Bíblia vai lidar, a maioria das vezes, com três tipos de homens. Diga comigo: o crente espiritual, o crente carnal e o homem natural. Esses dois aqui são crentes, mas pode ter o crente cheio de fé e o crente carnal, que anda só pelo que ele vê. Mas tem também o homem natural. Qual que é o homem natural? É aquele que ainda não conheceu a Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Ora, o homem natural, ou seja, aquele que ainda não conheceu a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Mais uma vez, Paulo gostava de falar isso, né? As coisas de Deus são loucura para aquele que é homem espiritual, natural.
e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Por que que o homem natural acha que as coisas de Deus são loucura? Porque você vai contra a lógica, você vai contra a matemática humana, você vai contra o que a mente consegue informar. Por isso que é loucura, para o homem natural, as coisas do Espírito, o caminho de fé e não da razão é loucura, loucura. 1 Coríntios 1, 28 também, eu queria ler com você. 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Loucura, mais uma vez louco. As coisas de Deus são loucura. Enquanto pessoas, profissionais, empresários estão procurando os mais capazes, Deus está procurando os mais humildes. Enquanto lá na empresa, para você ser contratado, você está preocupado em colocar se você fez o curso do Excel, do Word, né, a faculdade X ou Y. As coisas de Deus são loucura. Deus vai contra o conhecimento do homem. Deus, na verdade, quer usar aqueles que não são, aquilo que é ilógico, aquilo que vai além da nossa expectativa. Isso quer dizer que tudo que você faz na sua inteligência não é fruto do poder de Deus. Deus tem a sua sabedoria, que não é uma inteligência humana. Deus é aquele que nos capacita com essa habilidade. Lá em Êxodo 36, versículo 1, Êxodo 36, 1, o Senhor dá uma inteligência para dois homens. Deus tinha um propósito de construir a sua casa por meio de Salomão. Davi teve essa ideia de construir uma casa para Deus, e aí Salomão executou. Mas olha o que Deus fez. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera. Quem que deu, meus irmãos, habilidade? O Senhor deu habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Aqueles homens, Deus pediu para eles fazerem esculturas, Deus pediu para eles fazerem coisas que eles jamais tinham visto, que eles jamais tinham contemplado, que eles jamais tinham feito. Mas Deus capacitou com habilidade e inteligência. Preste atenção no que eu vou te dizer. A obra de Deus, ela é feita por Deus. Talvez você pense: eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho inteligência para fazer isso, eu não tenho conhecimento para fazer isso, eu não tenho capacidade para liderar, eu não tenho capacidade para construir, eu não sei com quantos tijolos eu termino isso daqui, eu não sei como que eu vou fazer isso, eu não sei. Mas Deus vai te dar habilidade e inteligência, porque se Ele liberou uma promessa sobre a sua vida, Ele vai capacitar você, Ele vai fazer na sua vida. Então os pensamentos do homem sempre são contra os pensamentos de Deus. A lógica humana nunca bate com a lógica de Deus. Todas as vezes que o conhecimento do homem vem, ele bate de frente com a loucura de Deus. Mas eu quero lembrar você o texto que nós lemos lá. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Por mais que você queira explicar as coisas, talvez pela política, economia, saúde, família, a mente de Deus não se apega a esse tipo de coisa. Deus é aquele que no meio do deserto, Ele faz o seu povo prosperar.
Deus é um Deus que no meio do deserto, onde não tem sombra, Ele faz a sombra com a sua glória. Talvez você não saiba, mas o deserto de dia chega à beira dos 50 graus. Mas à noite, às vezes a menos do que zero, a temperatura, abaixo de zero. Por que acontece isso? Por que oscila tanto? Porque de dia é mais claro, não tem árvore, não tem sombra, e à noite os ventos também são muito fortes, então oscila muito a temperatura. Mas o que o poder de Deus faz? Qual que é a lógica? O povo vai morrer no deserto, vai morrer, porque quem aguenta 40 anos de sol quente no lombo? Você não aguenta nem uma hora, ué. Às vezes, esses dias nós fomos, Dadinho chamou a gente para pescar, conseguiu um local ali, e aí estava lá eu e o Gerson tentando pescar, e o Dadinho também, e aí ele já desanimou, porque o sol estava quente, e não tinha peixe, e eu e o Gerson perseveramos, e o sol esquentou, por isso eu estou assim meio bronzeadinho, mas chega um momento que você fala, não dou conta disso aqui mais não, o sol escaldante, não consegue ficar, não consegue superar. Mas Deus foi um Deus que fez o povo aguentar 40 anos no deserto. De que jeito? Ele era a sombra do povo no meio do deserto. Pastor, mas e a noite? A noite é frio, sombra no frio não dá certo. O que Deus fazia? Se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Por que você acha? Você acha que Deus fez isso só para guiar o povo? Tipo assim, quando a nuvem andar, vocês andem. Quando a tocha andar, vocês andam. Vai ser uma forma de direcionar vocês. Você acha que era só esse o propósito? Não, Deus estava cuidando do povo nos mínimos detalhes. Se alguém decidisse não ir, não ser guiado pelo Senhor, ele estaria frito, literalmente, no meio do deserto, frito, assado, cheio de insolação, ou morto de frio à noite. Mas nós servimos um Deus que cuida de nós, mesmo no momento que a razão diz, vai morrer de frio, mesmo que a razão diz, vai morrer de calor. O que nós vamos beber no meio do deserto? Deus é o Deus que fala, bate na rocha, toca na rocha, vai sair água. Deus é um Deus que transforma águas amargas em águas doces, potável. Nós servimos um Deus muito poderoso, irmãos. Sem contar o mar vermelho, o mar abriu, para o povo passar em seco. Deus é um Deus de cuidados, Deus é um Deus de detalhes. Quando os pensamentos do homem vierem, não vai dar certo, esse cálculo está errado, tem um mar na frente, como que a gente vai atravessar? É muita gente, não vai ter barco, vamos morrer. Deus abre o mar. O sol está quente, nós vamos derreter nesse deserto, meio de calor intenso. Deus vem com a nuvem. Mas a noite é muito... Deus vai resolvendo os problemas. Deus é aquele que age contrário à nossa razão, contrário à nossa lógica, contrário ao nosso pensamento limitado. Tem um exemplo na Bíblia, eu gostaria de encerrar aqui, que é o exemplo da viúva de Sarepta. Talvez você já ouviu falar sobre ela, mas essa viúva, ela estava numa situação tão difícil, porque a terra ficou 3 anos e meio sem chuva, irmão. Você consegue imaginar isso? Ninguém colhia, ninguém plantava, porque sabia que não ia produzir, e a fome começou a chegar. Essa viúva aqui, na lógica, na razão humana, o profeta Elias tinha que chegar lá e ajudar ela. O profeta tinha que chegar lá e fazer algo. Mas olha só o que Deus faz. 1 Reis 17, versículo 12. Projeta. 1 Reis 17, 12. Olha o que diz.
Eu vou te falar aqui, que nós vamos ler só daqui. E aí o profeta falou, ó, vou te falar um negócio. Eu estou com muita fome. Ela fala, mas eu só tenho pouca comida aqui. Não, mas eu preciso de comida, o profeta fala. Aí olha só o que ela responde. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, ou seja, não tenho nada de comida. Há somente um punhado de farinha. Sabe o que é um punhado de farinha? Uma mão de farinha. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Olha só a resposta dela. Comê-lo-emos e... O que nós vamos fazer? Vamos comer e vamos morrer. É a última comida. A lógica, a razão é o seguinte: é a última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer. Não tem mais comida. Olha a resposta do profeta. Verso 13. Elias lhe disse: não temas. Qual que é a resposta quando a razão humana entra na sua mente? Não temas. Pastor, mas o negócio está subindo. Não temas. Mas a conta está esvaziando. Não temas, não temas. Deus é o Deus do impossível. Não temas, vai e faz o que disseste. Faz a comida que você está falando. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Ele está dizendo, a comida que você ia fazer, vai e faz. Só que ao invés de dar para você e para o seu filho, você vai fazer um bolo pequeno e vai trazer para mim comer. Às vezes você olha e fala, que é isso? Que profeta maligno. A mulher está na situação terrível e ele está querendo comer o último pão. Miserável. Mas olha só o que Deus faz. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E olha só a promessa: se você fizer isso que eu estou te falando, parece que a lógica é o seguinte: você vai usar a única farinha que você tem, o único azeite para fazer um pão para mim. Mas a promessa é: Deus vai fazer e sustentar você enquanto a chuva não vier. A farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. É ilógico isso, ilógico. Vai contra qualquer razão humana, vai contra a nossa matemática. Se eu tenho isso aqui, eu tiro isso aqui, vai acabar isso aqui. Sim ou não? Ué, eu tenho só isso aqui, eu vou cozinhar isso aqui. Meu Deus, eu vou morrer antes, porque eu não vou nem comer. Antes eu ia comer e morrer, agora nem comer eu vou dar para o profeta isso aqui. Aí olha só, e aí ele libera a palavra: se você fizer isso, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, porque não é fácil tomar uma decisão dessa, é ou não é, irmãos? Não é. E ela fez. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Mas peraí, ela falou que era uma comidinha que ia comer só ela e o filho, ia morrer. Mas aqui a Bíblia já diz que eles comeram daquilo por muitos dias. O bolinho que ela fez para Elias, um bolo pequeno, rendeu, a comida já começou a render. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Talvez foi a primeira vez que aquela mulher pôde perceber que não era a quantidade, ao olho que ela via, a razão que ela via, que era o importante.
Porque toda vez que ela ia fazer comida, que ela ia usar a farinha, que ela ia usar o azeite, tinha. E ela usou aquela farinha e aquele azeite por pelo menos 3 anos e meio. 3 anos e meio sem plantar, sem comprar farinha, sem comprar azeite. E não se acabou. Isso é ilógico, é loucura. Nós servimos um Deus que é poderoso, irmãos. Nós cantamos aqui no início: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É loucura isso. Quem que chora a noite inteira e de manhã vai estar alegre? Quem? Me diga. Quem que chorou a noite inteira? Quem tem motivo para chorar a noite inteira vai estar alegre de manhã? Por quê? Por quê? Algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer. E é ilógico, porque é algo que leva você a perder o seu sono a noite inteira. É além da razão humana, é além do que você imagina, é além do que você pensa. Mas de manhã a alegria virá, sabe por quê? Porque quando você declara: o sol vai nascer, vai vir sobre mim a bênção do Senhor. Quando você levantar, Deus vai ter preparado para você um lugar de proteção. Deus vai ter liberado para você bênçãos que você nunca imaginou. Na sua lógica, na sua conta, na sua matemática, a noite foi ruim, foi tribulosa, a doença veio, a dor aumentou, mas pela manhã a alegria virá e você vai desfrutar do mover de Deus na sua vida. Deixa eu te falar, essa enfermidade talvez tenha sido à noite, tem sido um momento de noite, um momento de medo, um momento de tribulação, um momento de falta de fé, onde você talvez está esperando as coisas acontecerem de uma forma muito ruim. Mas eu quero dizer para você, quando você acorda com expectativas boas, com um olhar de fé, Deus pode transformar a noite triste de choro numa alegria contagiante. Quando ninguém mais tem alegria, quando está todo mundo cabisbaixo, triste, atribulado, há uma promessa para você. Deus tem coisas grandes para nós. Deus quer fazer de mim, de você, pessoas prósperas nesse tempo. A palavra do Senhor é: não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar o alimento, não vai faltar comida. Se você puder ajudar outro, ajude, porque você vai ter para abençoar outro. Se você puder abençoar a vida de outros irmãos nesse momento de crise, faça, porque ao invés de você ver secando, ao invés de você ver faltando, você vai ver se multiplicando em nome de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar, fique de pé, feche os seus olhos. Fale para o Senhor agora. Fala para Ele, fala: Senhor, eu creio que o Teu sangue é poderoso. Eu creio que o Senhor é bom. Eu creio, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas eu creio que a alegria virá pela manhã. Oh Espírito de Deus, manifesta o Teu cuidado, manifesta a Tua proteção no nosso meio, libera a Tua voz nos nossos corações. Senhor, nós cremos nas Tuas promessas, cremos que o Senhor é um Deus poderoso, cremos que o Senhor sara, cremos que o Senhor é um Deus que cura. Oh Jesus, nós vamos nos alegrar, mesmo que as coisas não estejam fluindo. Ó Deus, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção cheio de fé. Eu tenho um Deus. Aleluia. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Mais uma vez no início: eu tenho um Deus.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.